Olá, meu amado e meu querido cristão, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma ótima noite para você, que Deus em Cristo Jesus possa lhe abençoar poderosamente com a palavra que nós vamos meditar hoje à noite. E eu quero falar com você, cristão, que tem dificuldade de abandonar o pecado, que tem dificuldade de abandonar certos vícios, certos pecados. Eu quero falar com você nessa noite, quero deixar um texto para você que se encontra em Tito, capítulo 2 e versículo 12, mas eu vou ler o verso 11 até o 15, que nos diz assim: Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sendo sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize essas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade, nem ninguém te despreze. Esse é um texto que o apóstolo Paulo deixa para Tito, uma carta que ele escreve para Tito, e aqui ele traz alguns conselhos, traz algumas informações, e dentro dessas informações nós podemos ver que uma das formas do cristão abandonar de uma vez por toda o pecado que tanto lhe destrói, que tanto lhe consome, aquele pecado que você está brigando para abandonar, mas não consegue se desvencilhar dele, é justamente aprender com a graça de Deus. Aprendendo com a graça de Deus, tendo o ensino da graça de Deus, ou simplesmente vendo como Deus agiu através da graça, perdoando, porque a graça não é só favor imerecido, mas a graça tem na sua manifestação principal o amor de Deus com as suas criaturas, e aí tem perdão, misericórdia, bondade, benevolência e toda sorte de bênção que o cristão necessita para poder ter uma vida abençoada e uma vida constituída na presença de Deus. O outro ponto que nós podemos perceber é que depois de aprendermos com a ação da graça de Deus sobre a nossa vida, nós aprendemos a renegar, ou seja, a dizer não para o pecado. Esse talvez seja o principal ponto que tem derrotado vários cristãos, é o dizer não para o pecado. É dizer, eu não quero fazer isso, é tomar a posição certa, na hora certa e no momento exato a respeito daquilo que perturba o seu coração. Não, como diz aqui no verso 12, educando-nos para que, renegadas a impiedade, ou seja, o pecado como conduta de vida, as paixões mundanas que têm força, poder, domínio sobre o corpo do homem, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosamente, de forma equilibrada, de forma correta e de forma religiosa. O outro ponto que nós podemos ver para abandonar o pecado é adotar para a sua vida o modo religioso de viver. Não o modo religioso em si, como prática de igreja, como prática de placa de igreja, mas um modo religioso de viver na graça de Deus. A graça de Deus, ela nos ensina a viver de um modo religioso, ela nos ensina a viver de um modo puro, de um modo santo, de um modo equilibrado, de um modo justo, de um modo correto de se viver. A graça de Deus, ela nos ensina a viver de uma maneira perfeita aos olhos de Deus. Porque justamente quando pecamos, nós precisamos entender que nós temos um alvo e queremos chegar em uma determinada direção. E muitas das vezes a forma pela qual corremos e traçamos a nossa trajetória é através do pecado. Ou seja, qual é a forma mais fácil de ficar rico?
Qual é a forma mais fácil de ter um relacionamento perfeito? Qual é a forma mais fácil de educar os meus filhos? Qual é a forma mais fácil de conseguir o meu carro, de conseguir a minha moto? Então, dentre essas maneiras, existem as maneiras lícitas e as maneiras ilícitas, e tem muita gente que está correndo pelo lado errado, pelo lado contrário, pelo lado do erro e pelo lado da falha, porque justamente o alvo está nas coisas daqui. E a Bíblia é bem clara quando diz que quando nós guardamos tesouros aqui, eles um dia serão consumidos. E aí por isso o apóstolo Paulo deixa o verso 13, que ele diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso Senhor, de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Quando nós aguardamos essa esperança, quando nós aguardamos essa manifestação, nós aguardamos o dia em que Jesus irá nos arrancar daqui. E esse talvez seja o principal modo de se viver. Como o apóstolo Paulo dizia, gostava de dizer: eu não sou daqui, eu sou cidadão celestial. Viva de forma, ou viva na forma celeste. Ou seja, viva com um pensamento no céu, viva com um pensamento nas coisas divinas, viva com um pensamento no aguardo da esperança do retorno do Rei Jesus. E eu garanto a você que grande parte dos pecados que lhe dominam e sufocam perderão suas forças e se tornarão em lembranças de um passado muito distante, porque a graça de Deus lhe fará vencer todos esses pecados. E se mesmo assim você não conseguir vencer todos esses pecados, lembre-se que Jesus está disposto a perdoar e sempre estará disposto a perdoar um homem ou uma mulher que se arrepende de verdade. Então, meus amados e queridos, que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a sua vida, sua casa e sua família. Comenta aqui embaixo qualquer sugestão, qualquer informação. Comenta aqui embaixo a respeito desse vídeo, se assim for da tua vontade. E que em nome de Jesus, Deus possa abençoar grandemente a sua vida, em nome de Jesus.